A paz de Deus com todos, irmãos. Eu sou o irmão Fábio e mais uma vez gostaria de falar das coisas de Deus. Irmãos, a palavra de hoje está em João, capítulo 8, a partir do versículo 45 em diante. Eu quero ler com a ajuda de Deus e com a guia do Bom Espírito. Glória a Deus. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é Deus? Escuta as palavras de Deus, por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus, dizendo-lhe: não dizeis nós bem que é samaritano e que tem demônios? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro meu Pai, e vós não desonrais, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, a quem busco e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. E disseram-lhe, pois os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e te dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca proverá a morte? És tu maior que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada a quem me glorifica. É meu Pai, o qual dizeis que é nosso Deus, e vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por me ver no meu dia, e viu e se alegrou. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos, e já viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão exista, eu sou. Então pegaram pedras para lhe atacarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando no meio deles, e assim se retirou. Somente esses versos, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Santo, santo tu és. Glória a Deus. Palavra de hoje, irmãos. Aleluia. No capítulo de João, capítulo 8. Glória a Deus. João descreve, aleluia, as palavras do Mestre num debate com, aleluia, os fariseus pecadores. Como é difícil, aleluia, falar a verdade, Santo Deus. A verdade liberta, aleluia, e revela quem somos. Jesus, nesse capítulo, aleluia, declara, aleluia, algo muito profundo para aqueles, aleluia, que o cercavam. Pois muitos, aleluia, não querem crer. Aleluia. Bastante comunhão, irmãos. Vamos ficar bastante na comunhão que o Senhor vai falar conosco hoje. Uma palavra muito bonita. O Senhor vai trazer conselhos para nós. Aleluia. Sem nenhuma dúvida. Mas não é assim que vemos nos dias de hoje? Muitos vivem como o vento, indo e vindo, aleluia, mudando de direção, sem destino aparente. Mas Jesus disse, quem é de Deus, ouve, aleluia, as palavras de Deus. Mas, por outro lado, quem não ouve, não liga para as coisas relacionadas a Deus, não tem nada com Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Aleluia. Rejeitar o Senhor
infelizmente, é uma prática muito comum, amados irmãos, pois quem rejeita, aleluia, não só rejeita por falta de entendimento, ou por falta de tempo, ou por não ter sido apresentado, muitas vezes, aleluia, uma falta de interesse, uma falta de disposição em obedecer. Sempre que alguém, aleluia, lhe apresenta algo novo, como uma verdade, a nossa primeira reação, o nosso primeiro ato é rejeitar, pois a verdade, aleluia, vem de encontro muitas vezes com aquilo que estamos vivendo, com as nossas práticas, nossas condutas, glória a Deus. Para dar exemplo muito claro em cima desse assunto, é só nós olharmos, aleluia, para os conselhos de nossos pais quando ainda crianças ou adolescentes. Sempre, aleluia, quando adolescentes, batemos de frente, aleluia, com os ensinamentos de nossos pais, pois achamos que aquilo que eles estão nos ensinando, glória a Deus, é errado, que eles estão nos prendendo, glória a Deus. E os judeus, aleluia, nesta passagem, atacaram Jesus, o chamaram de, aleluia, samaritano, endemoniado. Mas irmãos, aleluia, guardem sempre isso. Quando aqueles que vivem no engano, que não conhecem, aleluia, vão refutar a verdade, atacando, aleluia, glória a Deus, a fala. Jesus, aleluia, não, aleluia, define, aleluia, não revida com ofensa. Ele mantém a sua ideia no debate e honrando seu Pai. Glória a Deus. Não devemos, irmãos, aleluia, baixar muitas vezes o nível daqueles, aleluia, que nos atacam. Glória a Deus. Santo Deus, porque eles não têm como refutar o assunto, aleluia, a origem, a verdade, e eles querem conturbar, aleluia, a nossa fala, a nossa pregação. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Quando aqueles que vivem, aleluia, no engano, muitas vezes, lembram que quem vive na verdade sempre será confundido, sempre será confrontado, mas não deve ceder, aleluia, aleluia, às ofensas de volta, irmão. Glória a Deus. Tudo isso tem uma, glória a Deus, uma recompensa. Se nós agirmos diferente, Jesus nos ensina aqui nessa palavra, aleluia, e afirma que se alguém obedecer a palavra dele, ele traz, aleluia, a vida eterna para essa pessoa. Glória a Deus. E é bem nesta hora que quem é evangelista sofre, pois os caídos, aleluia, aleluia, não entendem e vão, aleluia, confrontar, dizendo: como, aleluia, pode ser isso? Pois o nosso pai Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, aleluia, todos morreram, aleluia. E você vem agora e nos fala que aquele que escutar aquilo que você está falando, aleluia, não morrerá, conhecerá a vida eterna. Glória a Deus. Sabe por que isso acontece? Porque eles, irmão, aleluia, glória a Deus, aleluia, não entendem? Porque estão sempre na carne. Vivem na carne e pensam somente na carne. Glória a Deus, Santo Deus. Essa carne que morre, aleluia, que volta para o pó. Mas o Senhor não falava, aleluia, sobre carne. Aleluia, o Senhor não falava, aleluia, dessa parte. O Senhor falava do Espírito, aleluia, que não morre, que não dorme. Deus nos ensinava, aleluia, através dessa palavra, aleluia, que não é apenas existir, mas viver eternamente com Deus. A verdadeira glória vem de Deus,
não vem dos homens. Glória ao nome do Senhor. Muitos, aleluia, vivem, aleluia, idolatrando homens. Glória a Deus. Vivem achando que, aleluia, fulano, aquele que vai nos salvar, quando na verdade o único e verdadeiro Salvador é Cristo. Por certo, Jesus respondeu a eles dizendo: quando Abraão, aleluia, subiu em espírito, viu Jesus antes de descer como carne e se alegrou. Irmão, vou entrar num assunto bem delicado. Glória a Deus. Por isso peço à irmandade bastante comunhão. Aleluia, abre o seu coração, aleluia. Ouça, aleluia, o que os Espíritos têm a dizer às igrejas nessa tarde. Não deixe, aleluia, glória a Deus, de orar, aleluia, a Deus sempre. Glória a Deus. Eu não posso deixar, aleluia, de dizer aquilo que Deus está me mostrando. Aleluia. Temos que aprender uma coisa. Aleluia. O relacionamento de Deus não é baseado, glória a Deus, aleluia, em tradições religiosas. Não é, aleluia, só preciso dizer, eu conheço Deus. Temos que viver Deus, aleluia. Temos que exalar Deus pelos poros, em todo momento. Pois o relacionamento com Deus é baseado em verdade, em renúncia, em propósito, amor, cuidado, zelo e principalmente obediência. Glória ao nome do Senhor. Bastante comunhão, irmãos. Se você, aleluia, glória a Deus, vê Deus somente nos feriados religiosos, vou te afirmar, aleluia, com toda a verdade, que você está com um grande problema. Glória a Deus. Pois corre um grande risco, aleluia, de no último dia ouvir essas palavras de Jesus: afastar de mim, pois que eu não te conheço. Santo Deus, meu Deus, aleluia. Chorar, cair de joelho na presença de Deus, enquanto está em dor, sofrimento, angústia, é muito fácil. Glória a Deus. Quero ver, aleluia, é ter intimidade com o Senhor todos os dias. Glória a Deus. Nos dias bons, nos dias maus. Pois o nosso Senhor disse: eu sou. Jesus nessa hora declara, aleluia, que antes de Abraão, ele já existia. Jesus revela aos pecadores, glória ao nome do Senhor, toda a sua divindade. Glória a Deus. O Senhor revela neste momento, aleluia, que Ele está sim diante dos homens como homem, como carne, mas que Ele é eterno. Ele é o Verbo vivo, Ele é o Filho único de Deus, que veio com um propósito, glória a Deus, que não era salvar o povo de Roma, aleluia, de qualquer outra coisa, da falta de alimento, qualquer outra coisa assim, mas que principalmente era de salvar a nossa alma, de nos salvar do mundo do pecado. Glória ao nome do Senhor. A palavra eu sou, aleluia, remete ao nome de Deus no Antigo Testamento. E eles entenderam isso como blasfêmia e tentaram matá-lo com pedras. Irmão, aprenda, aleluia, que diante de Deus não há meio termo. É crer ou não crer, pois sempre vai ser assim. Em nossas vidas, aleluia, vai ser verdade versus incredulidade. Vai ser sempre luz versus trevas. Vai ser nós, filhos de Deus, contra eles, filho do mundo, filho das trevas. Glória a Deus. Santo, santo é. Vou, aleluia, no finalzinho dessa palavra trazer um resumão para vocês. Glória a Deus. Santo Deus. Bastante comunhão. Ouvir a Jesus não é só escutar, mas sim obedecer. Glória a Deus. O X da questão é reconhecer Jesus, aleluia, como seu único e verdadeiro Salvador.
pois quem escolhe a Cristo escolhe a vida eterna, mas quem escolhe o mundo viverá na escuridão até o fim, vivendo nas trevas. Glória ao nome do Senhor. Palavra de hoje, irmãos, aleluia, revelada através do Espírito Santo. Glória a Deus. E na comunhão do Espírito, aleluia, o Senhor trouxe João capítulo 8, a partir do versículo 45. Guarde, aleluia, em seu coração, aleluia. Guarde essa palavra e tudo aquilo que ela significa. Glória a Deus. Que o Senhor, aleluia, que é o Senhor dos senhores, que é o Senhor dos exércitos, que é aquele que vai vir nas nuvens com poder de grande glória, não agradou, aleluia, aqueles que viviam em trevas aqui no mundo. Glória a Deus. Aqueles que viviam em treva, não faz sentido tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Mas se você, aleluia, sentiu algo diferente nessa palavra, saiba, aleluia, que ainda dá tempo. Glória a Deus. Pois as portas ainda estão abertas. Não se sabe por quanto tempo. Esta é a palavra. Deus seja hoje e eternamente louvado.